Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículo 9 e 10. E o tema que o pastor começa a desenvolver a partir desta manhã chama-se: e se encherão fartamente os teus celeiros. Parte 1. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. O Senhor da glória, da vida ao autor. E Salomão disse assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos orar a Deus, meus irmãos, para que Deus nos dê uma compreensão perfeita, profunda sobre este tema aqui. E nós vamos passar talvez uns 3 ou 4 cultos falando sobre isto. E Deus vai, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande obra na nossa igreja e na nossa vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Senhor desta igreja, Tu és o Senhor da minha vida. Agora não sou mais eu que vivo, mas o Senhor vive em mim. A minha suficiência vem de Deus. Eu não confio na minha capacidade, na minha inteligência. Não, eu confio no Senhor plenamente. E o Senhor bem sabe que o Teu próprio Espírito me obrigou a trazer esse tema para a igreja. A minha vontade era continuar falando sobre o Evangelho da Graça. Eu ainda tenho tantas coisas a falar. O Senhor me obrigou a semana passada a parar e determinou que eu trouxesse esta palavra para a igreja a partir de hoje. E eu estou aqui obedecendo a Tua voz, obedecendo ao Teu Espírito Santo, obedecendo a Tua direção, e que esta palavra ela venha servir em primeiro lugar para mim mesmo como Teu pastor, e para toda a Tua igreja, para todo o Teu povo, para todos os Teus escolhidos. Que ela seja uma semente plantada que venha produzir muitos frutos, meu Deus. Não apenas frutos de prosperidade, mas frutos de paz, de saúde, frutos de pessoas bem-sucedidas na vida sentimental, na vida amorosa, na vida profissional, enfim, em todas as áreas da vida. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a Tua palavra, porque nesta hora nós ativamos em nós mesmos a mente de Cristo e nos levantamos para rechaçar toda e qualquer altivez que se levante contra o conhecimento da Tua palavra. E isso nós o fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que todos os que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, igreja santa e gloriosa de Jesus Cristo, eu disse aqui no domingo passado que Deus havia me obrigado, o Espírito me obrigou a trazer um tema para a igreja, que é este que nós vamos começar a falar a partir de hoje. Desde a semana retrasada,
Deus começou a me inquietar, veio aquela inquietação no meu coração. Eu vinha falando sobre o Evangelho da Graça de Deus, estávamos falando sobre as duas sementes. Eu queria falar em seguida sobre o falso livre-arbítrio. Eu ia falar também sobre predestinação e vou falar ainda com mais revelação, com mais profundidade. Mas de repente foi uma coisa tão forte, mas tão forte, que por este motivo eu nem fiz o culto de domingo passado à noite. Exatamente por esta razão, eu liguei para o pastor Sérgio, chamei minha esposa, digo, olha, o que está acontecendo aqui? Falei, eu digo, eu não vou nem fazer o culto, e continuei, e pedi que o pastor ocupasse o púlpito em meu lugar, como ele realmente o fez. Então, esta palavra vai ser bom para a tua vida, vai ser bom para a tua família, vai ser bom para você que é um empresário, para você que é um empregado, que é um patrão, para você que é um jovem, que tem um futuro imenso pela frente, com grandes perspectivas, para que tu venhas a viver uma vida bem-sucedida em todos os setores, em todos os aspectos da vida. Então veja que Salomão diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Eu quero dizer para a igreja, em primeiro lugar, que honrar a Deus, meus irmãos amados, é você viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Honrar a Deus é você amar a Deus acima de todas as coisas. É você ver Deus como realmente Deus tem que ser visto. Como um Deus soberano, como o Senhor da tua vida, como um Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando você vive a tua vida espiritual, quando você vive a tua fé desta forma, então você está honrando a Deus. Mas Salomão está tocando aqui num ponto que a grande maioria do povo de Deus tem negligenciado. Uns negligenciam isto aqui por falta de um perfeito entendimento, por falta de conhecimento. Outros negligenciam por absoluta falta de temor e de amor a Deus. O sábio Salomão, ele está se referindo nesta parte a honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quando ele disse honra o Senhor com os teus bens, ele está dizendo honra o Senhor com as tuas ofertas. Quando ele disse e com as primícias de toda a tua renda, ele está dizendo honra o Senhor com os teus dízimos, com o dízimo de tudo aquilo que Deus te faz de chegar às mãos. Mas honrar a Deus não é só nisto aqui não. Honrar a Deus é a obediência a toda a palavra de Deus, não é apenas a dízimos e ofertas. Nós estamos tocando nesta área, como Salomão tocou nela aqui particularmente, porque como eu já frisei antes, uma grande parte da igreja, que sai a maioria da igreja de Jesus, e quando eu falo a igreja, eu estou me referindo à igreja como corpo místico de Cristo, não a uma denominação específica, tem negligenciado esta parte aqui. Agora, quando é que eu honro a Deus com os meus bens? É a pergunta. Eu honro a Deus com os meus bens quando eu sou fiel a Deus com as minhas ofertas. Mas vamos nos aprofundar mais sobre isso. E quando é que eu honro a Deus com as primícias de toda a minha renda? É quando nós somos fiéis a Deus em quê? Nos dízimos, nos nossos dízimos. Quando um crente em Jesus Cristo, quando ele traz à casa do Pai o dízimo, 10% de tudo aquilo que Deus faz chegar às suas mãos, veja que Salomão diz aqui, com as primícias de alguma das tuas rendas. Não, de toda a tua renda. Quer dizer, tudo que chega nas minhas mãos que for renda, a Bíblia está dizendo que eu tenho que honrar a Deus com as primícias, eu tenho que honrar a Deus com os 10%. Deus determinou que eu devolvesse para Ele 10% daqueles 100% que Ele está me dando. Então todas as vezes que um crente traz à igreja as primícias da sua renda, ele está na verdade reconhecendo que tudo que chega às suas mãos pertence a Deus. Ele está honrando a Deus. Aí você diz, pastor, por que Deus exige que o dízimo seja as primícias? Porque Deus quer ser honrado. As primícias significam que antes de qualquer coisa, eu tenho que separar o meu dízimo para Deus. Ou seja, quando eu recebo o meu salário, a minha renda,
Se eu sou um assalariado, antes de eu fazer qualquer pagamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar os 10% de Deus. Pastor, mas qual é a diferença se eu sair pagando e deixar para no final separar? Irmãos, Deus determinou que quer as primícias. É obediência a Deus. Deus está dizendo, eu sou. Às vezes você não tem uma opção de contas para pagar. E você diz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quais são as mais importantes, né? Vou pagar as mais importantes, se não der para pagar todas, tem umas que você dá prioridade. Não é verdade? É ou não é? Então Deus está dizendo assim, olha, eu sou a prioridade número 1. Eu sou a prioridade número 1. Então é a primeira coisa que eu tenho que fazer, é separar o dízimo de Deus. E aí depois eu vou honrar os meus outros compromissos. Pastor, mas Salomão também exorta, pastor, a que nós honremos a Deus com as nossas ofertas. Como é que eu sei, pastor? Como é que eu posso ver? Como é que Deus vê que eu estou honrando também nesta área? É quando você honra a Deus, meus irmãos, mais do que qualquer pessoa neste mundo. Porque quantas vezes, irmãos, o povo de Deus honra muito mais uma pessoa qualquer neste mundo do que o próprio Deus. Há pessoas que são capazes de servir a um amigo, de servir a um parente, elas são capazes de fazer qualquer esforço para agradar uma outra pessoa qualquer, mas elas não usam aquele mesmo esforço, elas não usam aquele mesmo entusiasmo quando chega nesta área de servir a Deus. E não é apenas no fato de dar oferta, em todas as áreas. Há pessoas que são capazes de, para agradar um vizinho, emprestar o seu automóvel. Daria para você emprestar meu automóvel? Eu estou precisando de um automóvel amanhã, meu carro está no conserto. Oh, claro, não tem problema nenhum. Às vezes cancela até um passeio que ia fazer para agradar o vizinho. Às vezes é um vizinho importante e ele quer se aproximar do vizinho, mas ele é incapaz de fazer o mesmo quando se trata da obra de Deus. Irmão, será que daria para usar o automóvel do irmão amanhã? Ou nós estamos com dificuldade para ir lá ao presídio? Ih, você não imagina a dificuldade que é. Não, o meu não dá, o meu motor está fraquinho, só aguenta ir até ali a Avenida Norte. Se passar da Avenida Norte, bate o motor. Não, o pneu vai esvaziar, e a gasolina, e o óleo. Olha, tanto problema, tanta desculpa que aparece. Às vezes, quando se juntam os parentes, os amigos, a turma da rua, diz, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma comemoração, vamos reunir todo mundo aqui. Olha, todo mundo tem entusiasmo, e bota bandeirinha, e faz aqui, e corre para colar, e corre para não sei para onde. Entendeu? Quando se trata de servir a Deus, irmãos, vamos nos reunir num sábado para preparar a igreja para a festa de domingo, aniversário da igreja. Você precisa ver a dificuldade que é. Convida um, convida outro, todo mundo tem uma desculpa para não vir. É sempre uma meia dúzia de pessoas que ajudam, é sempre aquelas mesmas meia dúzia de pessoas que fazem isso. Então, meus irmãos amados, às vezes, quando a pessoa dá um presente a um patrão, né? Agora vamos falar das ofertas, ou quando ela vai presentear o seu chefe, ou o gerente da sua empresa, a pessoa tem sempre o cuidado, né, de ir numa loja, de ir num shopping, e ela quer sempre comprar o melhor presente que as suas posses permitam. Ela não vai num camelô que está ali na beira da calçada e compra qualquer coisa. Mesmo que os seus recursos não sejam, né, de grande monta, mas dentro da sua possibilidade, ela faz um esforço maior para que ela compre uma coisa melhor. Por quê? Porque ela está honrando aquela pessoa. Ela quer dar àquela pessoa o melhor para que aquela pessoa se agrade, para que aquela pessoa se sinta honrada por ela. Mas a maioria do povo de Deus não tem este mesmo zelo quando se trata de honrar a Deus. Outros não medem sacrifícios. Por exemplo, quando se trata de fazer uma festa de formatura de um filho, quando se trata de fazer uma festa de aniversário, às vezes a pessoa está até apertada financeiramente, né?
Porque tem momentos na nossa vida que nós passamos por apertos, natural. Todos nós passamos, isso é normal. Mas o importante é que Deus supre todas as necessidades. E às vezes Deus até permite, irmãos, você passar uma crisezinha de vez em quando, para que tu possa sentir Ele suprindo a tua necessidade. Senão, quando é que você ia ver Deus suprir? Nunca. Mas há pessoas que às vezes estão até apertadas, até passando uma crise, e vai chegando o aniversário do filho, e ela diz assim: ah, não, está muito difícil, eu estou muito apertado, mas eu não vou deixar passar em branco o aniversário do meu filho. E faz qualquer sacrifício do mundo para fazer a festa de aniversário. Pede dinheiro emprestado, né? Olha, sei lá, faz qualquer coisa. Não, eu quero fazer, eu quero bolinha, eu quero contratar um palhacinho, uma bandinha, eu quero fazer lembrancinha para dar para os coleguinhas e tal. Fazem qualquer sacrifício. Não medem esforços para fazerem isso. Todavia, quando chega no momento que há uma grande necessidade na igreja, e Deus está requerendo daquela pessoa um esforço maior, para que ela supra a necessidade da igreja, aquela necessidade emergencial da igreja, ela não tem o mesmo tipo de comportamento que ela teve quando se tratou de honrar o filho dela. Quando você procede desta forma, meu irmão, Deus se sente desonrado. E Salomão está dizendo o quê? Honra ao Senhor. Deus quer ser honrado em primeiro lugar, mais do que qualquer coisa. Se você abrir a Bíblia em 1 de Samuel, veja como isto é verdade. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim a palavra. Na minha Bíblia do altar está na página 374. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então você agora começa a compreender por que é que na igreja de Jesus Cristo, no mundo inteiro, irmãos, há pessoas honradas por Deus, há pessoas que prosperam, há pessoas que têm casa própria, há pessoas que conseguem ver os seus sonhos se tornando realidade, há pessoas que estão sempre com dinheiro para comprar roupas novas, para trocar os móveis da casa, há pessoas que estão sempre realizando alguma coisa e sendo bem-sucedidas naquilo que realizam. Mas por outro lado, há pessoas vivendo uma vida de profundas carências, pessoas que entram ano e sai ano, e a vida está sempre estagnada, não prosperam, não consegue trocar os móveis. Tem gente que tem vergonha até de receber uma visita em casa, porque quando a visita entrar em casa, o sofá vai estar lá escorado com a lata de óleos, um tijolo, porque o pé do sofá já gastou faz tempo. Eu posso falar disso, que eu já tive isso quando eu era solteiro. Eu vi isso dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe não eram cristãos, nunca honraram a Deus em nada. Ora tinham muito, ora não tinham nada, era um sobe e desce danado. Eu sei o que é ter em fartura, e eu sei também o que é não ter nada. E eu via muitas das vezes que tinha vergonha de levar alguém, porque o sofá estava lá escorado com a lata de leite vazia. Isso é uma vida de profundas carências. Então, honrar a Deus não é apenas você dizer: ah, Jesus, eu te amo, eu amo a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, eu confio na sua palavra, eu creio nas suas promessas. Não. Quem honra verdadeiramente a Deus, meus irmãos, ele o faz não apenas com palavras, porque às vezes palavras são palavras, o vento leva, não passa de palavras. Mas quem honra verdadeiramente a Deus, ele faz através de palavras, mas principalmente através de atitudes verdadeiras e sinceras, principalmente nesta obediência e na fidelidade, pastor Sérgio, nos dízimos e nas ofertas.
Veja também o versículo 6 e 7. Estamos lendo 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Veja, a maioria da igreja, por falta de conhecimento, meu irmão, desconhece totalmente esta verdade. Que verdade é esta, pastor? De que tudo está sob o absoluto controle de Deus. Deus está no controle. Diga com os teus lábios: Deus está no controle. A Bíblia diz aqui: é Ele quem dá, é Ele quem tira a vida, é Ele quem empobrece, é Ele quem enriquece, é Ele quem exalta, é Ele quem abaixa. E tudo isto aqui Deus faz com quem? Com os filhos dele. É com os filhos dele. Porque Deus não trata com os filhos do diabo. Os filhos do diabo, Deus os deixa entregue à sua própria sorte. Então, aos filhos que o honram através da obediência à sua palavra, aos filhos que honram a Ele com atitudes que provam o verdadeiro amor que eles têm para com o Pai, o que Deus faz? Deus dá vida, Deus enriquece, Deus exalta. E aos filhos que o desonram, pastor, que não obedecem a palavra, que nunca demonstram atitudes de um verdadeiro amor para com Deus, o que Deus faz? Deus tira a vida, Deus empobrece e Deus abaixa. O que é isso? É a disciplina de Deus. Está debaixo de disciplina. Versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Você vê? É aquilo que eu falei antes, né? Há pessoas que honram mais um amigo, honram muito mais um chefe, às vezes um parente, às vezes honram muito mais a empresa que trabalham do que o próprio Deus. Há pessoas que não se preocupam quando a empresa exige que ela trabalhe muitas horas extras todos os dias. Às vezes há pessoas que ficam até sacrificadas, irmãos, de vir à igreja, porque há empresas que exigem que a pessoa trabalhe até domingo. Às vezes é domingo que a pessoa diz: eu não posso ir porque a minha empresa exigiu que esse domingo eu trabalhe o dia inteiro. E essas pessoas às vezes fazem isso com muito prazer. Às vezes são as primeiras que se oferecem. Quando pergunta: quem pode durante os próximos meses trabalhar todo dia depois da hora, você larga às 5 horas da tarde e ficar até 10 da noite? Pode contar comigo, patrão. Estou pronto porque daí vier. Quem pode domingo fazer hora extra? Levanta logo a mão. Mas às vezes essas mesmas pessoas acham muito difícil ter que vir à igreja, por exemplo, domingo de manhã e domingo à noite. Mas como é que pode? Domingo de manhã, domingo à noite. Acho que só um culto já é suficiente. Que exagero. E o pastor fala tanto nesse assunto. Isso até me aborrece, sabe? Acho que não devia ser desta forma. Às vezes tem um zelo muito grande com o horário do início de trabalho. Acordam cedo, né? Porque querem chegar na hora prevista. O expediente começa às 7:30 da manhã. 7 horas a pessoa já está lá dentro da fábrica, dentro do escritório, dentro da empresa, seja lá onde é que for. Mas quando se trata da igreja, quando começa que hora? 8h45. Às vezes estamos terminando o louvor 9h15, tem gente entrando. Mó tranquilo assim, ó. Mó calma do mundo, mó tranquilidade do mundo. Eu vejo daqui. Mas não agem desta forma, pastores, no local de trabalho. Irmãos, Deus quer ser honrado mais do que qualquer coisa neste mundo. Vou repetir: Deus quer ser honrado mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas Ele está dizendo aqui: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas?
Como é que a gente entende? Isso aqui era um problema que estava acontecendo, né, naquela época com o profeta Eli, com seus filhos. Vamos trazer isso para o dia de hoje. Quando é que nós pisamos aos pés, né, os sacrifícios e as ofertas de Deus? Por exemplo, imagine um irmão de uma igreja qualquer, não estou me referindo apenas a essa igreja. Essa mensagem vai ser ouvida por pessoas, irmãos de várias denominações. E o irmão tem um automóvel, e naquele mês ele disse: olha, eu vou trocar o toca-fita do meu automóvel. É um toca-fita, agora eu vou botar um CD. Não um toca-CD, um CD player. E ele disse: esse mês eu vou comprar. Custa aí R$1.000, e eu esse mês vou tirar R$1.000 do meu salário e vou comprar o CD. Aí justamente naquele mês, a igreja passa por uma grande necessidade, surge uma emergência qualquer, e Deus está requerendo que todo mundo faça um esforço maior para suprir aquela necessidade emergencial da igreja. E aquela pessoa que tem um automóvel, que determinou comprar o CD de R$1.000 naquele mês, ela diz: olha, tudo bem, eu compreendo, né, que a igreja está em necessidade, mas eu não posso. Meu dinheiro já está todo programado, já determinei que esse mês R$1.000 é para comprar isso aqui. E ela fica completamente indiferente à necessidade da casa de Deus. Ela prefere suprir a sua necessidade, satisfazer os seus próprios desejos, do que suprir a necessidade da casa de Deus. Estão pisando aos pés as ofertas e os sacrifícios de Deus. Na verdade, são pessoas avarentas. São pessoas, meus irmãos amados, que estão só preocupadas em que Deus supra as suas necessidades, mas elas não estão preocupadas em suprir as necessidades de Deus. Infelizmente, principalmente aqui na América Latina, nós fomos muito mal educados nessa área, muito mal ensinados. Nós fomos ensinados, irmãos, de que quando você vem à igreja, você tem que estar preocupado com o que Deus tem para me dar. O que Deus tem para me dar? O que eu posso receber de Deus? Qual é a vantagem que eu posso retirar de Deus? Quando deveria ser o contrário. Deveria ser o que eu tenho para oferecer a Deus. Não apenas dízimos e ofertas, o meu louvor, o meu talento. Eu tenho capacidade de ensinar uma arte. Olha, eu quero me envolver com o ministério feminino. Forme uma turma aí que eu quero ensinar outras irmãs. Eu quero passar o meu conhecimento. Eu quero formar pessoas para que essas pessoas tenham como ganhar a vida. Eu sou um advogado. De repente tem um irmão da igreja carente, que está necessitado, e a pessoa diz: olha, conta comigo, meu irmão, eu supro a tua necessidade. A igreja precisa de alguma coisa, estou pronto para servir, pastor. Você sabe o que normalmente acontece na igreja, meu irmão? Não estou falando dessa. Quando eu falar igreja, entenda a igreja no todo. Graças a Deus que aqui nós quase que não temos esse tipo de problema, quase que não temos. Mas você sabe o que acontece na maioria das igrejas? Os pastores sofrem. Diz assim: olha, eu estava precisando de um irmão que soubesse pregar esse batentezinho de madeira aqui para colocar o negócio no microfone. Pastor às vezes não tem habilidade, não tem tempo. Tem algum irmão que poderia fazer isso, que saiba? Aí aparece o irmão: eu sei, pastor, pode deixar comigo que eu sei. É pregar aquilo ali? Olha, pode deixar, eu venho fazer, a igreja me paga R$100. Agora eu quero saber o seguinte: tu vai assinar minha carteira para eu pregar aquilo? Vai ter fundo de garantia, vai ter PIS, vai ter não sei o quê. É verdade. Sempre querem se locupletar da obra. Sempre querem se locupletar, meu irmão. Infelizmente isso é uma verdade. Olha, quem procede desta forma, quem procede com esse espírito de avareza, meu irmão, está pisando aos pés as ofertas que deveriam fazer na casa de Deus. É isso que Deus está reclamando aqui. Então, meus irmãos amados, eleitos,
A Bíblia, ela está cheia de exemplos, de Gênesis e Apocalipse, que mostra de uma maneira muito clara, que quando você honra verdadeiramente a Deus, quando você expressa este amor, esta honradez a Deus, Deus também vai te honrar. Dia desse eu atendi uma senhora aqui, coitada, ela contando a vida dela para mim, passando uma necessidade danada. Pastor, eu não precisava passar por isso. Meu filho é médico. Eu gastei minha vida, pastor, para formá-lo. Ele é um homem que ganha muito dinheiro, tem 2 clínicas. E às vezes quando eu ligo para ele, digo para o meu filho, olha, eu estou tão apertado, você podia me dar uma ajuda esse mês? Puxa, a senhora não está sabendo administrar a sua aposentadoria? A senhora tem que administrar melhor a sua aposentadoria. Isso não é filho, meu irmão, isso é um bastardo. Isso é um crápula. Isso não é filho. Filho não procede assim com o pai, não procede assim com a mãe. Mas vamos ver um exemplo maravilhoso que está na Bíblia. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25, versículo 1 a 8. É quando o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito e caminhando em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, pedras de ônix, e pedras de engaste, para a estola sacerdotal, e para o peitoral. E no versículo 8 ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então segure um pouco aí esta passagem bíblica, porque nós temos aqui algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, o que esse texto nos mostra? A oferta é uma ordem divina. Quem é que deu a ordem a Moisés? Foi Deus. Disse o Senhor a Moisés. Então a oferta é uma ordem de Deus. Segundo lugar, quando você traz a tua oferta para a igreja, você está trazendo a oferta para Deus e não para o pastor. O texto diz aqui: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Era Moisés que recebia. Mas na verdade a oferta era trazida para quem? Para o próprio Deus. Terceiro lugar, Deus só recebe ofertas quando elas são dadas com amor, quando elas são dadas de coração. Ele disse: de todo homem cujo coração o mover para isso, cujo amor pela minha obra, cujo amor pela minha palavra o mover para isso, dele recebereis. Você às vezes até traz, e o pastor recebe, e Deus não está recebendo. Porque Deus está vendo que aquilo que você está trazendo não é por amor. Às vezes você está trazendo, mas por dentro você está contrariado, está criticando, está achando que não deve ser dessa forma. Às vezes está trazendo uma esmola para Deus. Em quarto lugar, as ofertas eram para a construção do santuário, onde o povo cultuaria a Deus, como é até hoje. Trazei todos os dízimos de oferta, para quê? Para que haja mantimentos na minha casa. Dízimos de oferta na casa de Deus é sempre com este objetivo. É para ser usado, meu irmão, no serviço da casa de Deus, na construção de novos templos, né? No trabalho de evangelismo, programa de rádio, programa de televisão, literatura, enfim, tudo que envolve a obra. Está aqui. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quinto lugar, e aí é que eu acho fantástico o que Deus me mostrou aqui, é que isto aqui aconteceu, irmãos, e
exatamente quando o povo judeu peregrinava pelo deserto em direção à terra prometida. Eles vinham de uma escravidão. Tudo aquilo que eles haviam conseguido durante 400 anos de escravidão no Egito, suas joias, seu ouro, sua prata, todos os bens que eles utilizariam na reconstrução de suas vidas quando chegassem em Canaã, de repente Deus agora estava dizendo: manda que eles me tragam. De repente Deus estava requerendo do povo. Você sabe como é que o povo judeu procedeu diante disso? Você sabe qual foi a reação do povo de Israel? No meio de um deserto, indo para uma terra distante e desconhecida, começaram uma vida nova do zero, saindo de uma escravidão, e de repente Moisés diz: olha, meus irmãos, Deus acabou de falar comigo e mandou que aqui nesse deserto nós construíssemos um santuário. E ele mandou que tem que ser com o que vocês possuem. Quem conseguiu guardar algum ouro, traga, prata, isso, aquilo outro, blá 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 blá. A turma deve ter ficado, mas aqui no meio do deserto? Olha como é que eles procederam. Adiante um pouquinho, no capítulo 35, do mesmo livro de Êxodo, versículo 20 a 22, olha só. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, quer dizer, aquele que não tinha amor não veio, mas todo homem, todo judeu que tinha amor, que tinha honradez para com Deus, veio, cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes. Não havia ainda os pastores naquela época para proibir o povo de Deus de usar isso, né? Então a turma usava anéis, bracelete, pendentes, sabe? Porque não é pecado. Essas proibições que fazem hoje, isso é doutrina dos homens, né? Todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazer uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Então veja, a Bíblia está dando um exemplo, meu irmão, que quem honra a Deus de verdade, não apenas de palavras, não mede esforços para trazer o mantimento da igreja. Este povo aqui, eles não reclamaram de Moisés, eles não contestaram a ordem de Moisés, porque eles podiam muito bem achar que Moisés estava equivocado. Eles podiam dizer: Moisés, espera aí, eu acho que você está equivocado. Como é que Deus vai mandar construir um santuário no meio de um deserto? Nós estamos saindo de uma escravidão. Será que o mais lógico, Moisés, não é Deus esperar a gente chegar à terra prometida, construir as nossas casas, recomeçar nossas vidas, para então construir o templo? Eles tinham mil motivos para contestar isso. Eles podiam dizer: Moisés, Deus não quer isso. Isso deve ser coisa da carne de Moisés. Isso vai nos causar transtorno. Mas eles não fizeram isso. Mesmo estando na solidão de um deserto, mesmo estando, meu irmão, na esperança de um futuro incerto, eles não pensaram nas suas necessidades, pastores. Eles obedeceram a Deus, eles honraram a Deus com seus bens, conforme Deus havia exigido. Será que nós encontramos nos dias de hoje pessoas dispostas a fazerem a mesma coisa? Que diferença! Aí se diz assim, interessante, né? Por que Deus hoje não faz as mesmas coisas, na mesma proporção que fazia antes? Olha a diferença de comportamento. Olha, meus amados, quando o povo
povo de Deus, honra verdadeiramente Deus, tem que haver abundância na casa de Deus. Tem que haver abundância na vida daqueles que ofertam a Deus. É obrigatório haver. Não pode fugir desta regra. Você quer ver? Vira uma página na frente. Capítulo 36 de Êxodo. Versículo 5. Olha o que aconteceu. E disseram a Moisés. Olha o que foram dizer a Moisés. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Irmãos, um povo saído da escravidão, não tinha um emprego, não tinha empresário, não tinha comerciante, não tinha advogado, não tinha engenheiros. Um povo saído da escravidão, não tinha propriedade, não tinha casa, não tinha os bens. Olha, Moisés, eles estão trazendo muito mais do que o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Isto é fantástico, isto é extraordinário. Então, essa coisa de dizer que o povo é pobre, que o povo não tem condições, né? Sabe, as pessoas não podem, o povo de Deus é muito carente, tem muita pessoa pobre na igreja, tem pessoas que estão precisando receber e não dá. Irmãos, isto é totalmente contrário à minha Bíblia, e à tua também. Porque, veja o que disse Davi, no Salmo 37, Salmo 37 de Davi, versículo 25, ele disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha, quando a Bíblia usa esse termo justo no Antigo Testamento, quando os judeus usavam esse termo justo, nunca vi o justo desamparado. A pessoa que era considerada justa era aquela pessoa que tinha realmente, pastor, uma devoção e uma obediência total à palavra. Em todos os sentidos. Inclusive, na obediência a Deus, nos dízimos, nas ofertas. Então Davi está dizendo aqui assim, ó: desde a minha mocidade até a minha velhice, jamais eu vi alguém que fosse devotado à palavra, que fosse obediente à palavra, desamparado por Deus. Nem a sua descendência a mendigar o pão. É isso que ele está dizendo. Na realidade, ele estava dizendo que em toda a sua vida, em toda a sua existência, ele jamais viu Deus deixar de honrar aqueles que lhe honram. Aqueles que honram a Deus, meus irmãos, até a sua descendência será honrada. Os teus filhos serão honrados, os teus netos serão honrados. Diga graças a Deus. Então, se uma pessoa é crente em Jesus Cristo, e ela está vivendo uma vida de pobreza absoluta, de carência absoluta, meus irmãos amados, é porque alguma coisa de errado está acontecendo com ela. E o que pode estar acontecendo de errado, pastor? Algumas coisas. Por exemplo, esta pessoa pode ser uma pessoa que não é devotada, não é obediente à palavra. Vem à igreja, vem aos cultos, sabe? Mas não vive a palavra lá fora. Não tem devoção pela palavra. Não ama a palavra, não estuda a palavra, não compreende a palavra. Esse é um dos motivos. Outro motivo para uma pessoa ser crente em Jesus, estar dentro de uma igreja e viver uma vida de pobreza absoluta. Esta pessoa pode ser muito devotada, muito obediente à palavra, mas ela não é obediente nos dízimos e nas ofertas. E você sabe que é isso que acontece com mais de 90% dos crentes? Tem gente que diz: não, eu cumpro tudo, agora dízimos e oferta, eu tenho outra visão.
a minha maneira de entender é diferente. Sabe? E ficam sempre procurando algum motivo para não obedecer. Isso acaba gerando pobreza. Terceiro motivo: a pessoa é fiel nos dízimos e nas ofertas. É fiel, ela não falha. Ela dá dízimo, ela é capaz de dar qualquer quantia de oferta. Mas ela vive uma vida de pecados. Ela vive uma vida lá fora totalmente contrária a Deus, mas ela é fiel. Irmãos, esse tipo de vida, mais cedo ou mais tarde, vai levar aquela pessoa a uma vida de pobreza absoluta. Outro motivo: a pessoa é fiel em tudo, devotada à palavra, obediente à palavra, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, 100% em tudo. E de repente é uma pessoa de uma vida para baixo. Não tem prosperidade, sempre cheia de carência, sabe? Qual é a explicação para isso, pastor? Vou te mostrar na Bíblia. Pastor, quer dizer que uma pessoa que é devotada à palavra, obediente à palavra, nos dízimos, nas ofertas, não está em pecado, e mesmo assim viver uma vida de pobreza? Pode. Olha, Provérbios de Salomão, tu vais ver o porquê. Como tem gente inserido nesse contexto aqui. Capítulo 20, versículo 13. O sábio Salomão diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. O que ele está dizendo aqui? Não seja preguiçoso. Ele diz: não seja preguiçoso, não seja acomodado, para que tu não empobreça. Salomão está dizendo: acorda, meu irmão, trabalha, faz alguma coisa, e tu vai ter o necessário para viver uma vida digna. Agora tem gente que acha muito mais fácil dizer: está difícil, está russo, pastor, está russo. A situação não está mole não, pastor, a crise está grande, É muito mais difícil dizer isso do que seguir o conselho de Salomão. Nós temos um diácono aqui na igreja, até botei o exemplo dele aqui no meu esboço para não esquecer. Até chamei ele lá dentro e digo: meu irmão, vem cá, quanto é que você tira por mês? Olha, irmãos, é um rapaz jovem, vendendo picolé. Ele é jovem, ele vende picolé. Às vezes passa aqui, na hora que à tarde eu estou, às vezes até compro picolé, e é daquele picolé bem simples. Esse pastor, olha, todo mês eu tiro no mínimo R$200. Um jovem, só vendendo picolé. Só vendendo picolé. Por quê? Porque não é acomodado. Quantos jovens nós temos aqui na nossa igreja? Não tem emprego, está difícil. A gente liga a televisão, diz que está aumentando o número de desemprego. É mais fácil dizer isso, ficar em casa sem televisão. É mais fácil usar uma desculpa dessa e ficar sentado recebendo de papai e mamãe. Quantos adultos nós temos aqui na igreja, meus irmãos, que às vezes tem até um emprego, ganham um salário mínimo, estão se contentando com isso, porque não tem disposição para dizer: opa, peraí, meu irmão, eu vou ficar ganhando salário mínimo? Negativo. Eu vou fazer algo mais, eu vou cair em campo, eu vou vender, eu vou fabricar alguma coisa, eu não aceito ganhar isto na minha vida. Às vezes, não, eu ganho um salário mínimo, mas eu fico lá tranquilo, não tem nada esquentando minha cabeça, sabe? Fico lá de porteiro de um prédio, né? Assessorista de um elevador, só pegar aquela manivelinha, fazer plum, ele sobe, plum, ele desce, entendeu? Para eu ganhar mais, eu vou esquentar a cabeça, eu vou ter preocupação, vou ter que fazer, vou ter que correr atrás e tal. É isso que Salomão está dizendo. Olha, um senhor veio aqui na igreja, ofereceu um prédio para alugar para a igreja. Lá em Água Fria, né? Águas Compridas, né? E até do dia que ele estava aqui, eu ia chegando aí, aproveitei, eu digo: não, vamos que eu vou no meu carro, vamos lá ver. Não servia porque o tamanho não comportava para a nossa igreja. Era pequenininho. Você sabe o que esse homem era? O que
que esse homem faz? E é proprietário. E ele não tem só aquele prédio, não, tem outros prédios. E eu disse assim: o irmão trabalha com o quê? Pensei que ele fosse dizer: não, eu tenho alguma empresinha, alguma coisa. Eu vendo frutas na praça, não sei aonde ali. Aqui no centro. Eu digo: o senhor faz o quê? Eu vendo frutas. Tem um carrinho daqueles. Todo dia eu estou lá, pastor. E vendendo frutas. Eu tenho esses imóveis, eduquei meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Tenho telefone celular, tenho tudo. Você vê? Então tem pessoas que são fiéis a Deus, cumprem a palavra, obedecem a palavra, não estão em pecado, dão dízimo, dão oferta, mas não prosperam, porque amam o sono, amam a peregrinação, são pessoas acomodadas. Às vezes estão dentro da igreja, não entendo porque Deus não abre uma porta, porque querem levar a vida no bem bom. Agora você pode dizer: pastor, mas o irmão sabe que lá no livro de Gálatas, quando Paulo e Barnabé, foram reconhecidos como apóstolos, então Tiago, Judas lá, eles disseram para eles: olha, vão, mas não esqueçam dos pobres. Mandou lembrar dos pobres, se lembre dos pobres. Como é que o irmão agora está dizendo que um crente não pode ser pobre? Irmãos, abrem Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2. Você sabe que tem pregadores que são especialistas em pregar pobreza para o povo de Deus? Não, é a cruz. Ah, eu estou passando fome, é a cruz, minha irmã. Não se preocupe com isso não, Deus se agrada. Vai lá para o lixão comer rato. É o destino que Deus traçou. Tem pastores que fazem isso, meu irmão. Gálatas 2, versículo 9 e 10. Olha só. Olha o que diz. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Quer dizer, reconheceram o apóstolo Paulo e Barnabé como apóstolos, como eles eram também, apesar de eles serem da lei e eles pregaram a graça. Não, mas esses homens são de Deus. Hoje os pregadores da lei, quando surge um pregador pregando graça, não, isso aí é do diabo. Esse é um herege, distância com ele. Então reconheceram, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, para a lei, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ora, veja só, se esses pobres aqui, que eles estão recomendando a Paulo e a Barnabé que se lembrasse dele, são aqueles pobres que, por não serem justos, por não serem obedientes à palavra, estão vivendo debaixo da disciplina de Deus, e o próprio Deus está dizendo que eu tenho que ampará-los, então eu estou indo contra a disciplina de Deus. Deus está disciplinando, e eu tenho que ir lá e tirar ele da disciplina. Seria uma incoerência? Seria um contrassenso? Então que pobres são esses aqui, pastor? Olha, meu irmão, no hebraico, no texto original hebraico, esta palavra pobre, que muitas das vezes você vai encontrar também no Velho Testamento, é dal. No grego é penés, que descreve exatamente o homem, pastores, que trabalha com dignidade, que às vezes não tem nem muitas posses, não tem muitos bens, não tem muitas riquezas, mas ele tem aquilo que é necessário para viver uma vida digna. Ele não vive mendigando, ele não vive estendendo a mão para necessitar da ajuda de A, de B ou de C. Entretanto, são pessoas que não dispõem de prestígio, às vezes não são pessoas que têm influência, não desfrutam de poder. Então, a Bíblia está dizendo que é dever, é obrigação da igreja de Jesus estar sempre ao lado dessa gente. Porque você sabe que no mundo que nós vivemos, meu irmão, as pessoas valem quanto têm. Você pode ser uma pessoa digna, honrada, você tem o teu sustento, você paga teu aluguel em dia, tua luz em dia, uma pessoa absolutamente honrada. Mas se você não tem influência na sociedade, se você não tem influência do poder político, você é considerado como se fosse um Zé Ninguém nesse mundo.
ninguém te respeita, ninguém te honra, ninguém te abre as portas, ninguém olha para você com dignidade, há lugares que você for, nem deixam que você entrar. Mas se você for um ladrão, se você for um traficante, se você for um desonesto, se você for um político que rouba o dinheiro que era para ser usado para comprar medicamento, que era para ser usado para amparar as crianças desamparadas, mas como ele é rico, mesmo à custa do roubo, ele é honrado pela sociedade. Aonde ele for, as portas se abrem. Ele é aplaudido. Ele é dignificado. Então Deus estava dizendo: olha, Paulo, lembra-te dos pobres. Lembra-te daqueles que não vivem debaixo do poder político, que não tem influência nesse mundo. Lembra-te daqueles, Paulo, que não vivem ancorado por aqueles que têm o poder financeiro nas mãos. É este tipo de pobreza que ele está se referindo. Agora, há um outro tipo de pobreza que a Bíblia fala, que é exatamente inerente àquelas pessoas que estão vivendo em desobediência a Deus, que estão vivendo debaixo da disciplina de Deus. No texto hebraico é bion, significa bion. No texto grego original é pitochos, que significa o quê? Uma pessoa que está vivendo em condições miseráveis. É aquela pessoa que precisa pedir para sobreviver. Então, esse tipo de pobreza aqui, meu irmão, é fruto do pecado. É fruto do tipo de vida que aquela pessoa está vivendo, contrária a Deus, está debaixo da disciplina de Deus, não está recebendo de Deus o favor de Deus. Aí é outra coisa. Tem que saber discernir, tem que conhecer a palavra, tem que se aprofundar. Aí fico aí fazendo apologia da pobreza, fico dizendo que o povo de Deus tem que ser pobre, tem que ser miserável. Quantas vezes eu ouço isso aí nas rádios, meu irmão? Mas vamos voltar ao exemplo do povo de Israel. Você vê que naquele tempo havia fartura, né? No meio do povo judeu. Deus os honrava, porque eles estavam honrando a Deus. Deus fazia com que eles derrotassem os seus inimigos, mesmo quando eles enfrentavam inimigos muito mais poderosos, muito mais numerosos do que eles os venciam, porque Deus era com eles. Então, quando eles honravam a Deus, eles eram honrados por Deus. Mas, quando eles desonravam a Deus, eles eram desmerecidos. Isto acontece também nos dias de hoje. Venha, por favor, no livro de Juízes, que eu vou te mostrar esse exemplo. Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Primeira coisa, o que é que os filhos de Israel fizeram? O que era mal perante o Senhor. Quando você faz aquilo que é mal aos olhos de Deus, você está fazendo o quê? Desonrando a Deus. Você acha que Deus vai honrar você? Não pode. Você vai receber de Deus o quê? Disciplina, correção e açoite. Olha o que aconteceu quando eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então, esses inimigos que assolavam o povo de Israel no passado, irmão, é uma tipificação dos diversos tipos de situações, de atuações malignas que assolam também o povo de Deus na sua vida material nos dias de hoje. São aquelas situações que começam a surgir na vida financeira daquelas pessoas que desonram a Deus.
São aquelas situações que começam a surgir impedindo que as pessoas prosperem, que os seus sonhos se realizem. Quando um crente não honra a Deus, começam a surgir situações, pastores, começam a acontecer coisas que a pessoa diz: gente, o que está acontecendo? Toda hora um prejuízo, toda hora uma coisa inesperada. Queima a televisão, bateu com o automóvel, queima o ar-condicionado, rebenta isso, rebenta aquilo, bota uma pessoa para trabalhar na tua casa, só te dá prejuízo. Vai receber o dinheiro, vem o ladrão, toma. Sai com o dinheiro no bolso, de repente, caramba, perdi a carteira, perdeu tudo. Vão surgindo situações, meus amigos, que vão gerando fracasso nos teus negócios, vão gerando dívidas, colocam pessoas desonestas no teu caminho. Eu já fui vítima disso aqui. São situações que por vezes, irmãos, acabam levando as pessoas para a mão dos agiotas, a tomarem dinheiro emprestado no banco. Chega amanhã, não pode pagar, vem o banco, toma tudo que a pessoa possui. Eu já atendi gente aqui que entrou nessa igreja desesperada, dizendo: pastor, me ajude, porque eu caí na mão de um agiota, e ele agora disse que se eu não pagar em 48 horas, ele manda me tirar a vida. Situações que fazem com que a pessoa perca o emprego, fique com o nome sujo na praça, perca o crédito, porque não estavam honrando a Deus como deveriam honrar. Então, meus irmãos, todos nós sabemos que se não há honra a Deus, há o quê? Disciplina. Todos nós sabemos disso. Você sabe disso, tanto quanto eu. Todos nós sabemos. Por que há tanta gente na igreja de Jesus, irmãos, que já teve uma vida próspera e não tem mais? Por que há tanta gente na igreja de Jesus que já teve automóvel, não tem mais? Já teve um bom emprego, um bom salário, não tem mais? Por que há tanta gente na igreja de Jesus que já teve perspectivas de fazer grandes negócios? Tudo parecia que ia dar certo, e de uma hora para outra, foi tudo por água abaixo. O que há por trás disso? Que mistério é esse? E às vezes o mundo ímpio lá fora diz: como é que pode? Não é crente? Cadê Deus? Oh, mas você não é de Deus? Você não é crente? Por que aconteceu isso com você, rapaz? Cadê o teu Deus? Ainda fica zombando da pessoa. Alguns, quando passam por essa situação aqui, dizem assim: não, isso foi a vontade de Deus. Outros dizem: não, foi o diabo que atuou na minha vida. Que diabo atuou na tua vida? Coisa nenhuma, meu irmão. Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar? Pastor, não foi a vontade de Deus, não foi a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, meu irmão, é que nós sejamos sempre carregados em triunfo. Diga: sempre carregados em triunfo. A vontade de Deus é que todos nós sejamos o quê? Mais do que vencedores. Diga forte: mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Esta é a vontade de Deus. Então, quando alguém é crente em Jesus, e a sua vida está uma vida para baixo, está uma vida de carência, meu irmão, é que Deus está disciplinando aquele filho, porque aquele filho não está honrando a Deus. E não é só dízimos e oferta não, viu? Às vezes são outras situações que estão acontecendo por baixo dos panos e que ninguém sabe, mas Deus sabe. A Bíblia diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, na igreja de Jesus Cristo, só para concluir, nós vamos sempre encontrar dois tipos de pessoas. Dois. Aquelas pessoas que honram a Deus, e essas estão sempre vivendo uma vida bem estabilizada, né? Vem crise, vem inflação, sai inflação, entra governo, sai governo, sobe o dólar, cai o dólar, a bolsa sobe, arrebenta, explode, mas a pessoa está ali sempre firme, sempre estabilizada, sabe? Deus está sempre suprindo a vida dela. Já desse o irmão disse assim, estava me contando que encontrou com os colegas deles: papai, vem cá, todo mundo reclama da vida e você toda hora dizendo: não, comigo está tudo bem, estou tranquilo. Você está vivendo em outro planeta? Esse não. Eu estou vivendo debaixo da proteção de Deus. Eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Aleluia.
Mas há um outro tipo de pessoa, aquelas que não honram a Deus. E por isso você vê pessoas que horas estão bem, horas estão mal, horas estão por cima, horas estão por baixo. Às vezes são pessoas que sofrem derrotas, até para pessoas ímpias, são envergonhadas. Às vezes trabalham numa empresa, vai haver um corte de funcionário. Quem é o primeiro a ser cortado? O crente, e o ímpio ficou. Isso é uma vergonha, meu irmão. É verdade, aquela pessoa foi disciplinada por Deus. Porque se ela estivesse honrando a Deus no duro, ela não sairia, Deus seguraria ela. Quem tem que sair é o ímpio. Porque Deus honra os filhos que o honram. Amém? Eu quero terminar essa mensagem de Deus para nossas vidas, mostrando, meu irmão, como é que Paulo tinha consciência do quanto é precioso para Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em 2 de Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, o apóstolo São Paulo disse aos irmãos dessa igreja: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, a vossa oferta, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, o apóstolo da graça de Deus, com olhos iluminados, ele está exortando a igreja, para que a igreja seja sempre generosa com Deus, no que diz respeito a dízimos e oferta. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que se as nossas ofertas, dadas a Deus, não for expressão de uma vida de amor a Deus, ela nunca vai ser uma expressão de generosidade. Se você oferta a Deus como uma coisa obrigada, como uma obrigação, se você se sente contrariado na hora que o pastor traz um problema, uma dificuldade que a igreja está passando, e faz uma exortação, e isso se incomoda, é porque você está com mesquinhez, você está com avareza. Então, igreja de Jesus Cristo, povo santo de Deus, aqueles que a Bíblia diz, os primogênitos que têm os seus nomes arrolados nos céus, se você quer viver uma vida de prosperidade, se você quer ter sempre provisão para as suas necessidades, a necessidade de pagar o aluguel, a necessidade de você comprar móveis novos, a necessidade de você trocar ou de comprar um outro automóvel, se você quer ter provisão de Deus, irmão, para ter recursos financeiros, para quando chegar na época das tuas férias, você poder desfrutar das tuas férias, você poder sair para algum lugar, desfrutar de um lazer, não ser obrigado a trabalhar 12 meses e chegar na hora das férias e dizer: eu não posso sair porque eu não tenho dinheiro, eu quero continuar trabalhando, como a maioria do povo brasileiro faz. Se você quer ter provisão de Deus, meu irmão, para você conseguir um aumento de salário, para você receber uma promoção na tua empresa, para você ganhar uma concorrência, você que é um empresário, você que é um comerciante, se você quer receber a provisão de Deus, para que tu sejas uma pessoa bem-sucedida, a orientação bíblica é esta aqui, que eu iniciei o texto de hoje, a homilia de hoje. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.